Meus irmãos queridos, Jesus ressuscitou. Em nossa última lição, nós falamos sobre o fato de Jesus ter descido ao Hades. E eu sei que isso impactou a igreja de modo geral, de modo significativo, não tenho dúvida disso. Era um tema que nós nunca tínhamos falado com os irmãos, e eu creio que produziu um impacto na minha vida, e eu creio que na tua vida também. Foi muito bom. E eu quero lembrar aqui, hoje, um dos textos que o Marcos citou na semana passada, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu quero citar parte dele. O texto diz assim: aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Ele foi declarado inocente, queridos. Por isso, Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não pôde retê-lo. Os grilhões foram rompidos. Agora, meus queridos, a pergunta que fica para nós é: nós estamos preparados para defender essa verdade? Nós temos aprendido, queridos, ao longo dos anos, que alguém bem fundamentado é alguém capaz de dar razão de sua fé, como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. É por essa razão, meus irmãos, que hoje, ao apresentar os fatos relacionados à ressurreição, queremos poder cooperar para que a igreja esteja bem fundamentada nessa verdade e possa defendê-la com convicção e fé. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a base de nossa fé. Sem a ressurreição, não seria possível crer em Jesus. Se Jesus não ressurgiu dos mortos, as afirmações que fez a respeito de si mesmo simplesmente não são verdadeiras. Mas, bendito seja Deus, de fato, ele ressuscitou e tudo o que ele afirmou é verdade. E, portanto, sua autoridade perante o mundo é legítima. A ressurreição prova de que ele não é apenas um grande mestre ou profeta. Sim, meus irmãos, ele é muito, muito mais do que isto. Existe até, queridos, quem negue que ele tenha de fato morrido. Nós, contudo, pela graça de Deus, cremos que ele morreu, foi ressuscitado, ressuscitou dentre os mortos e antes mesmo que o seu corpo se deteriorasse no sepulcro. Deus o ressuscitou antes disso. Esse é o ponto central da fé cristã. E esta fé, meus irmãos, creiam nisso, ela não está baseada em sentimentos, mas em fatos. E é sobre esses fatos e as provas que o sustentam que nós vamos falar hoje. O primeiro ponto, irmãos, que eu queria destacar aqui é a respeito, envolve o dia da morte e ressurreição de Jesus e a sequência dos acontecimentos desse dia. Antes de entender o que realmente aconteceu, primeiramente nós precisamos desfazer dois mitos históricos. O primeiro deles é que Jesus morreu numa sexta-feira. Eu sei que isso é o que a igreja ensina há centenas de anos, mas essa informação não condiz com os fatos. O segundo deles é que Jesus ressuscitou numa manhã de domingo. De acordo com o relato de Mateus, que nós vamos ler daqui a pouco, ele permaneceu no túmulo, e é uma afirmação do próprio Jesus, de que ele permaneceu no túmulo por 3 dias e 3 noites. E esse espaço de tempo não se encaixa entre a sexta-feira e a manhã de domingo. É simplesmente impossível. Vejamos a declaração de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 40. O Senhor disse assim, Jesus disse: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É importante destacar, irmãos, que quando os outros evangelhos, me parece, que somente Mateus, só Mateus captou essa fala de Jesus, quando ele afirma que ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando os outros evangelhos afirmam que Jesus ressuscitou ao 3º dia, é importante destacar que eles não estão se contradizendo. Na verdade, estão se referindo a esse mesmo fato mencionado por Mateus. E eu quero falar aqui agora sobre a sequência dos acontecimentos que mais se ajustam às evidências. De acordo com Marcos, capítulo 15, versículo 34, na verdade, Jesus morreu às 3 horas da tarde, ou hora nona da quarta-feira, um dia antes da Páscoa. Esse fato é extremamente significativo, porque milhares de cordeiros eram sacrificados às 3 horas do dia anterior ao Shabá, que antecedia a Páscoa. E Jesus morreu exatamente naquele horário, razão pela qual o Novo Testamento refere-se a ele como nosso Cordeiro da Páscoa, sacrificado por nós, como está registrado lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quando afirmamos que Jesus não ressuscitou em uma manhã de domingo, precisamos ter em mente que, para os judeus, o dia tem início com o pôr do sol, ou seja, às 18 horas, e termina no pôr do sol do dia seguinte. Assim, o Shabá semanal começa na sexta e se encerra no sábado, às 18 horas. O primeiro dia da semana, portanto, começava às 18 horas do sábado. E é por causa desse fato que podemos afirmar que a ressurreição de Jesus aconteceu entre esse horário e a meia-noite do próprio sábado. É importante lembrar, irmãos, que para os judeus tratava-se do primeiro dia da semana. A prova disso é que a Bíblia nos conta que as mulheres que foram ao sepulcro nas primeiras horas do dia seguinte, antes mesmo de amanhecer, e encontraram o túmulo já vazio. Isso nós podemos comprovar lendo o Evangelho de João, o alemão vai colocar na tela para nós, o Fernando. João capítulo 20, versículo 1, diz o texto: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Observem isso. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Agora, irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos revisar o que nós entendemos até aqui. Jesus morreu às 15 horas da quarta-feira que antecedia o Shabá de Páscoa e ressuscitou entre as 18 horas e a meia-noite daquele sábado. Eu sei, irmãos, que historicamente esse tema dos 3 dias e 3 noites, desse sábado da Páscoa, gera algumas controvérsias, tem uma aparente contradição aqui. E eu queria chamar meu amigo e companheiro de muitos anos, o Marcos, e o Marcos tem um esclarecimento muito importante sobre esse ponto aí. Marcão, por favor, nos ajuda aí. Pois bem, pessoal, vou procurar só ajudar um ponto aonde alguns irmãos podem ficar com dúvida, né? O João falou sobre esse mito de que Jesus teria morrido na sexta-feira. Tá? Esse mito atravessa a história da igreja. Existe uma razão para esse mito. Tá? Então, para que alguns não se confundam, a gente vai explicar esse detalhezinho aqui. A razão para esse mito é porque lá em Marcos, capítulo 15, no versículo 42, diz que ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Então, o sepultamento de Jesus é apontado aqui como sendo na véspera do sábado. Obviamente, todo mundo conclui, véspera do sábado é sexta-feira. Então, por que o João está dizendo aqui que a morte de Jesus não foi na sexta, foi na quarta?
A explicação é bem simples. Esse sábado que está falando aqui em Marcos 15, 42, não era o sábado semanal. Você vai entender bem direitinho isso. Leia depois. Você leia Êxodo, capítulo 12. Você vai ver que a Páscoa ela foi determinada num dia fixo do ano. O dia da preparação, inclusive, era o 10º dia do primeiro mês, tá, do ano judeu. Então, ela era fixa no ano, significando que ela variava, a data do Shabat, da Páscoa, variava de ano para ano. Às vezes caía na segunda, na terça, na quarta, dependendo do ano. Então, naquele ano, o Shabat caiu justamente na quinta-feira, e Jesus morreu no dia da preparação, que era o dia que os judeus preparavam o cordeiro que ia ser comido depois. Então, se você juntar Êxodo 12 com o texto de Marcos 15, 42, vai ficar simples, não vai ficar complicado. Na verdade, Jesus morreu mesmo na quarta-feira da semana, mas era o dia anterior ao sábado da Páscoa. Essa era a explicação. Obrigado, Marcos. Nada como ter mestre sempre ao alcance, né? Graças a Deus por isso. Vamos continuar aqui, então. Então, diante disso, irmãos, nós nos damos conta de que a ressurreição de Jesus, portanto, se dá no primeiro dia da semana. E esse dia havia começado no pôr do sol do sábado. É simples, veja. Para nós, o dia começa à meia-noite e vai até a meia-noite do dia seguinte. Meia-noite e 1 já é outro dia, não é? Então, a ressurreição de Jesus se dá depois das 18 horas do sábado. Na verdade, entre as 18 horas, provavelmente até a meia-noite daquele dia. Alguns acreditam, historicamente, que Jesus tenha ressuscitado pouco antes do culto da manhã de domingo. Mas, na verdade, não foi bem assim. Segundo a Bíblia, ele deixou o sepulcro muito antes do alvorecer, como a gente pôde comprovar com o texto de João 20 que nós acabamos de ler. Dessa forma, meus irmãos, tudo se ajusta perfeitamente, pois está de acordo com as palavras ao terceiro dia, das 18 horas de quarta-feira até as 18 horas de sábado, são 3 dias. E se considerarmos ainda o calendário romano, que da meia-noite de quarta-feira até meia-noite de sábado, também vai dar 3 dias. Por isso as coisas se ajustam dessa maneira. Bom, tendo esclarecido isso, essa questão sobre a morte de Jesus e sua ressurreição, quando se deu a morte, quando se deu a ressurreição, e o fato dele mesmo ter afirmado que ficaria 3 dias e 3 noites, vamos agora, irmãos, entrar definitivamente no tema dessa noite, a ressurreição de Jesus. Eu queria falar um pouco agora sobre as provas da ressurreição de Jesus. Primeiramente, meus queridos, é muito importante entendermos a ressurreição como fato histórico e a maneira como nós podemos apresentar essa comprovação às pessoas. Precisamos dessas provas para convencê-las de que a ressurreição realmente aconteceu. Em primeiro lugar, precisamos dizer que não há prova visível. Não temos a evidência do corpo vivo de Jesus e não podemos produzi-lo. Os céticos, os incrédulos, tampouco podem apresentar as evidências do cadáver ou restos mortais de Jesus. Portanto, nós ficamos sem saída. Se os cristãos pudessem apresentar diante de todos um corpo vivo, seria possível convencer os descrentes. E se eles, por sua vez, também pudessem apresentar um cadáver, ou pelo menos ossos encontrados em algum lugar do Oriente Médio, também comprovariam sua tese. A verdade é que nenhuma das partes pôde encontrar coisa alguma. Sendo assim,
Que tipo de prova podemos apresentar aos incrédulos, irmãos? Àqueles que não creem na ressurreição? E a resposta, eu digo a vocês, é clara. Que tipo de prova nós podemos apresentar? As provas legais ou provas históricas. Assim como acontece, meus irmãos, em todos os processos judiciais, quando não há testemunhas do ocorrido. Eu quero usar um exemplo com vocês aqui, um exemplo de um caso de assassinato. Veja, imagina a seguinte situação: nenhum dos presentes no tribunal testemunhou esse assassinato, testemunhou esse crime. Como sabem que ele de fato ocorreu? É preciso que se produzam provas legais. E há dois tipos de provas. A primeira delas é o relato das testemunhas oculares. Se esse tipo de prova não convence o júri, então as provas circunstanciais são apresentadas e podem convencer o júri de forma incontestável de que o crime de fato ocorreu e de que aquele réu é o culpado, é o assassino. Todo processo jurídico precisa reunir esse tipo de prova. E no caso, meus irmãos, da ressurreição de Jesus, nós temos, graças a Deus, bendito seja Deus, nós temos esses dois tipos de prova. De um lado, as testemunhas oculares, e de outro, as provas circunstanciais, produzidas pelos relatos marcantes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Incrível, eles não são unânimes. E por isso, seu conteúdo se constitui em provas circunstanciais. Há pequenos detalhes divergentes, e é exatamente esse aspecto que convence os advogados de que se trata de um testemunho ocular. Se todos eles contassem exatamente a mesma história, poderiam ter combinado, entre aspas, poderiam ter combinado entre si um tipo de conspiração para prejudicar outros e propagar uma mentira. Em seus relatos, sempre existem pequenas diferenças. Um evangelho, por exemplo, afirma que havia um anjo no túmulo, e outro evangelho relata que eram 2 anjos. Contradição? Absolutamente não. Uma testemunha viu apenas um anjo e a outra viu 2. E são essas discrepâncias entre os testemunhos oculares que convencem o advogado de que se trata de relatos independentes. Mateus, Marcos, Lucas e João não se reuniram para preparar uma história. Se assim tivessem feito, haveria perfeito acordo e a versão de todos eles seria idêntica. Com isso, o que eu estou tentando mostrar a vocês, meus irmãos, é que dispomos de provas reais, contamos com testemunhos oculares. Todos eles presenciaram os fatos e os descreveram, cada um deles com suas próprias palavras. Há divergências dos detalhes, mas isso não prova que os testemunhos sejam duvidosos. Pelo contrário, prova que são testemunhos confiáveis. É possível, meus irmãos, que até 500 pessoas tenham testemunhado a ressurreição de Jesus. E na época de Paulo, algumas delas ainda viviam, como nós vamos comprovar ao final, quando nós lermos o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essas pessoas viram a ressurreição de Jesus com os próprios olhos e todas elas puderam ter testemunhado em um tribunal. Entretanto, mesmo se não tivéssemos qualquer testemunho ocular, as provas circunstanciais, meus irmãos, seriam esmagadoras. Vejamos algumas delas. Os próprios discípulos, antes acovardados, atrás de portas fechadas, saíram e acusaram publicamente os assassinos de Jesus. É bem verdade que esta ação deles custou caro para cada um deles e os levou à pena de morte. Suportaram fome,
perseguição, abandono, prisão, tortura e morte. 11 entre os 12 apóstolos foram mortos. João foi o único que morreu na velhice. E isso aconteceu, meus irmãos, porque pregavam que Cristo, ressuscitado dos mortos, é o Rei, não apenas dos judeus, mas de todo o mundo. E olha que no Império Romano, governado pelo temido César, levantar-se e afirmar a existência de outro rei era uma traição punida com a morte. Outra prova, meus irmãos, circunstanciais, é o fato de os judeus que creram na ressurreição de Jesus, presta atenção nisso, como é curioso e interessantíssimo isso. Os judeus que creram na ressurreição de Jesus passarem a adorar no domingo e não mais no sábado, como era seu costume. Inclusive, a história mostra que esses encontros deles, essas reuniões de adoração deles aos domingos, ficaram conhecidos entre eles mesmos como, aspas, pequenas Páscoas, fecha aspas. Jamais se ouviu falar de tal disposição, meus irmãos. Uma religião mudar seu dia de adoração. Seria como se todos os muçulmanos do mundo mudassem seu dia de culto para quarta-feira, por exemplo. Algo inimaginável. Agora, contudo, havia judeus que adoravam no domingo, o primeiro dia da semana. E por ser um dia de trabalho, eles precisavam se levantar muito cedo para o culto de adoração, ou então prestar seu culto mais tarde, depois do horário de trabalho. Por que fariam essa mudança, meus irmãos? A menos que algo extraordinário tivesse ocorrido? E nós podemos aqui nos aprofundar um pouco mais nessa verdade. Pense um pouco nas vidas que ainda hoje são transformadas. Pessoas que encontram cura para suas enfermidades. Pessoas perversas que se tornam piedosas por crerem unicamente que Jesus está vivo. Isso constitui evidência e prova. A fé professada por milhões de pessoas pode não ser suficiente para comprovar a ressurreição, mas sem dúvida, meus amados, contribui como uma prova circunstancial. Portanto, nós temos o testemunho ocular e as provas circunstanciais de que Jesus ressuscitou dos mortos. Por que então ainda, meus irmãos, há muitos que não se deixam convencer? Sabe por quê, meus irmãos? Muitos ainda não se deixam convencer porque não avaliam as provas. E por que não avaliam as provas? Porque se deixam levar por seu orgulho, se recusam, como diz Paulo a Timóteo, se recusam a dar ouvidos à verdade e se entregam, preferem se entregar a fábulas. O problema que para eles que se recusam a crer na ressurreição de Jesus é que se as provas constatarem a verdade e elas constatam a verdade, eles serão obrigados a mudar de vida. Se as provas forem verdadeiras e elas de fato são, então tudo o que Jesus afirmou é a verdade e isso produz uma tremenda mudança. Aleluia! Eu quero aqui, meus queridos, encerrar com a leitura. Eu sei que semana que vem Manuel vai entrar nesse aspecto da ressurreição, nesse outro aspecto da ressurreição de Jesus, mas eu quero aqui fechar a minha fala dessa noite com a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus amados, meus queridos irmãos, pode continuar adorando. Você que já veio adorando há alguns anos, alguns meses, não importa. Continue adorando, pode comemorar, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Vamos então aqui, amados, algumas perguntas para sedimentar bem o nosso entendimento. Primeira, você é capaz de dar a razão de sua fé quanto à ressurreição de Jesus? Você pode explicar com clareza a quem lhe pergunte sobre isso? Segunda pergunta, quais os 2 mitos que precisam ser desfeitos a respeito da morte de Jesus? Ou seja, coisas que se crê e que não são verdadeiras e precisam ser esclarecidas. Terceira pergunta, quantos dias ele permaneceu no túmulo? Quarta pergunta, é possível identificarmos o dia e a hora de sua morte? Quinta pergunta, que tipo de provas existem que comprovam a ressurreição? E sexta pergunta, por que razão ainda há pessoas que se recusam a crer na ressurreição? Aí está para a nossa prática e exercício. Aleluia.